Existem 5 dons fundamentais do ministério. Você sabe qual é o seu? Graça e paz, irmãos, aqui é o Edson Cardoso. Queria comentar com você a respeito dos 5 dons ministeriais. Aqueles dons que o Espírito Santo deu à igreja, para que a igreja funcionasse melhor. Eu queria comentar com você hoje qual é a dinâmica deles, como eles funcionam, como cada um vai se manifestar. Isso são coisas que eu gostaria de ter ouvido há 25 anos atrás, quando eu me converti. E hoje eu vejo a necessidade de se comentar essas coisas, porque pessoas têm se convertido ao Senhor Jesus, pessoas têm vindo ao Evangelho. Como orientar essas pessoas? E Efésios 4:11 diz o seguinte: e ele designou uns a apóstolos, outros a profetas, outros a evangelistas, outros a pastores e mestres. Nós temos que entender a dinâmica que acontece entre cada um deles. Na verdade, são características diferentes para o mesmo fim, para que a igreja seja consolidada, fortificada. Em vários aspectos a igreja vai poder estar amparada, funcionando de forma diferente, mas com o mesmo objetivo, o mesmo propósito. Vamos destacar aqui algumas diferenças entre as 5 características desses ministérios. Lembrando que a manifestação desses ministérios já está dentro de você. Você já é aquilo que Deus te formou para ser. Você já tem o seu propósito, ou seja, você já é o seu propósito. Basta você descobrir qual é. Quando o Senhor te chama para o Evangelho, Ele já te traz com uma característica, com uma carga ministerial, ou seja, uma potencialidade. Não é o auge daquilo que você pode chegar a ser, mas você tem características que o Senhor vai usar. Vamos citar algumas diferenças. O primeiro deles é o apóstolo. Interessante saber que ele designou uns a apóstolos, outros e outros e outros. A característica fundamental do apóstolo é aquele que sai fundando igrejas. Na verdade, não existe apóstolo como aqueles 12 de Jesus, as 12 colunas da igreja. Eles são o fundamento da igreja, mas o ministério de apóstolo, tirando aqueles 12, ainda existe. Ele é distinguido pela sua característica. Ele é um implantador de igrejas, é aquele missionário. Onde antes existia um bar, uma loja, ele abre aquela porta, anunciando o Evangelho, e as pessoas vêm. Ele tem uma facilidade extrema de Deus, de abrir uma igreja, e essa igreja vinga, e essa igreja prospera, e essa igreja frutifica, essa igreja enche. O apóstolo, ele é um visionário, ele vê a oportunidade de abrir um trabalho, ele vai e abre aquele trabalho, e começa a prosperar. É um dom dado por Deus, designado por Deus. O apóstolo é aquele que viaja, é aquele que está sempre na estrada. E sua meta principal de vida é abrir congregação, abrir igreja, pregar o Evangelho, trazer os fundamentos dos apóstolos. Geralmente o apóstolo tem uma mesma pregação. Você conhece o apóstolo. Ele fala as mesmas coisas aqui, ele viaja e fala as mesmas coisas lá, e viaja e fala as mesmas coisas aqui, e viaja e fala as mesmas coisas aqui. O trabalho do apóstolo é fundamental para que igrejas sejam implantadas, para que igrejas cresçam, nasçam. Sem o trabalho do apóstolo é quase impossível de se expandir o Evangelho. Só que o trabalho vai avançando e a igreja vai crescendo. E o apóstolo não pode ficar parado. Ele é apóstolo. Nessa fase dessa congregação que se iniciou, ele precisa deixar alguém cuidando dessa igreja, porque ele vai de ponto em ponto pregando o Evangelho, abrindo igrejas. Ele não pode ficar lá. Então ele vai designar um pastor para cada lugar que ele abriu, para cada igreja que nasceu. Aí ele vai deixar esse pastor para cuidar dessa igreja, e ele vai continuar abrindo igrejas. O pastor, ele tem a característica de não gostar de viajar.
Na verdade, ele é caseiro, gosta de estar na igreja com as mesmas pessoas, cuidando dessas pessoas, zelando dessas pessoas, orientando essas pessoas. O pastor é aquele que vai passar horas e horas sentado com alguém, conversando, ouvindo, sendo aquele ponto de referência espiritual na vida daquela pessoa. O apóstolo não pode ser. Ele tem que ser estratégico. Ele tem que sair e fundar igrejas. A característica principal de um pastor é a paciência. Ele é paciente. Ele gosta de pessoas. Ele gosta do ser humano. O pastor é aquele que visita, é aquele que vai na casa da sua ovelha, aquele que pergunta, aquele que se interessa por uma pessoa apenas. Na verdade, o seu trabalho principal é conservar aqueles que já estão dentro da igreja, admoestar aqueles que já estão dentro da igreja. E o pastor é aquele que consolida essa igreja, fortifica essa igreja. A igreja já estabelecida pelo apóstolo vai ser cuidada pelo pastor. Só que aí cresce outra necessidade, que é a de ganhar mais vidas, atrair mais pessoas. Aí vem a necessidade de evangelistas, que é outro dom dado pelo Senhor e que vai ser manifesto pela característica de pregar a palavra. E ele vai pregar essa palavra fora da igreja, porque ele é um evangelista. O evangelista é aquele que se adentra em qualquer ambiente e ali ele prega a palavra de Deus. O evangelista ele gosta de andar no meio do povo, no meio dos não cristãos. Ele gosta de estar no meio daqueles que não ouviram o evangelho, porque ele quer pregar o evangelho lá. E o pastor vai precisar do trabalho do evangelista, porque ele não pode sair de dentro da igreja, ele tem que cuidar das ovelhas. Em contrapartida, o evangelista é aquele que traz as ovelhas para dentro da igreja. O evangelista ele é movido por desafios. Quanto mais difícil aquela pessoa, mais ele vai se dedicar a ela. A gente conhece o evangelista, aquele que senta em qualquer lugar e prega a palavra e abraça aquela pessoa onde ele estiver. Ele tem uma alta resistência a lugares e ambientes. Ele adentra esses lugares e lá ele estabelece, ele impõe a sua presença, ainda que silenciosamente. O evangelista ele tem uma capacidade extrema de trazer pessoas para dentro da igreja. Raramente ele aparece na igreja sem pessoas. O trabalho do evangelista é externo. Ele é quase igual ao apóstolo, mas o seu foco é uma pessoa só. E ele não desiste daquela pessoa. O evangelista é extremamente confiável. O não cristão olha para o evangelista e fala, eu posso confiar nessa pessoa, que é um dom dado por Deus. Deus capacitou o evangelista desse dom da confiabilidade. Aí a igreja começa a tomar mais forma, começa a encher. E como em qualquer ambiente, os problemas começam a chegar. Onde tem ser humano, tem problemas. Aí as verdades bíblicas precisam ser expostas. As verdades bíblicas precisam ser pregadas. Verdades que até podem doer, têm que ser anunciadas. Aí entra o profeta. O profeta é aquele que vai ser um porta-voz da mensagem de Cristo. Ele vai trazer o ideal de Cristo para a igreja. O profeta ele vai trazer a palavra rema, aquela palavra que vai nortear a vida da igreja. O profeta ele vai trazer repreensão, vai trazer conserto. O profeta ele tende a trazer o povo às verdades da palavra. O profeta ele vai lutar contra o pecado. Ele vai defender com unhas e dentes aquilo que o Senhor quer que ele defenda. E é um dom dado por Deus. O profeta nem sempre é muito popular, porque ele toca na ferida, ele corrige, ele aplica a palavra na hora que tem que ser dito. O ser humano ele tem uma característica de não gostar de ser confrontado, que é o ministério do profeta. O profeta ele vai sentir o que Deus sente. O profeta não se importa muito com a opinião das pessoas. O profeta ele se importa sim do que Deus pensa dele. Aí a igreja está toda fundamentada, já está toda estruturada. E algumas questões já começam a crescer. Pessoas começam a ler a palavra, não entender muito o que está lendo. Várias questões começam a aparecer. Aí entra o trabalho do mestre. O mestre é o professor, aquele que vai
se dedicar à palavra, ele vai entender a palavra e vai explicar aquela palavra. O mestre ele não vai gostar muito de falar as mesmas coisas. Ele não é de salientar uma só parte. Ele tende a ler a Bíblia de forma mais panorâmica, vendo o todo, entendendo cada parte e fazendo ligações e conexões de ideias e doutrinas. O mestre ele não é um pregador. Ele vai falar de forma mais compassada, mais calma, de forma a realmente ensinar aquilo que ele aprendeu. Na verdade, o mestre ele é movido por perguntas, porque ele não vai falar aquilo tudo que ele sabe. Na verdade, ele vai atender a demanda. Se lhe foi perguntado, é uma questão importante. E ele sabe, ele vai ensinar. O mestre ele vai tender a gastar tempo em leitura da palavra, vendo os pormenores de cada vírgula, de cada acento, vendo os originais. Mas todos os ministérios são igualmente importantes. Todo trabalho ministerial é distinto e necessário. Aí nasce uma pergunta muito interessante. Alguém pode ter todos esses dons? E Paulo vai responder isso em 1 Coríntios 12, 28. Assim, na igreja, Deus estabeleceu uns apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, da administração e os que falam diversas línguas. E ele vai questionar no 29. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos os dons de realizar milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos em línguas? Interpretam-nas todos? Paulo aqui ele vai dar uma explicação fazendo perguntas. São todos de uma mesma forma? Não. São perguntas retóricas em que a resposta é não. Cada um tem a sua particularidade. Cada um veio e foi formado por Deus para uma coisa específica. E no 31 ele vai dizer o seguinte: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Quais são os melhores dons? Os que eu tenho, os que você tem. Esses são os melhores dons. Mas qual a importância e a necessidade dos 5 ministérios? Nós podemos voltar para Efésios 4,12, que diz o seguinte: com o fim de preparar os santos, os crentes, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, construído, fortalecido. Verso 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, até que cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Espero que eu tenha ajudado a você a entender os 5 mistérios. Como eu disse, são coisas que eu gostaria de ter entendido desde o início, na minha vida cristã. Se você acha que essa mensagem pode ser bênção para a vida de outras pessoas, compartilhe, dê o seu joinha, se inscreva no nosso canal, possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.